Então, para além dessa, digamos assim, dessa dimensão de contágio, como falava a Ayn Rand dizia que, e ela é famosa porque ela escreveu um livro chamado Revolta de Atlas, que eu não sei se alguém aqui conhece, eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem, com certeza, que é um livro sobre o dia em que os empresários se encheram o saco dos socialistas e fugiram. Essa é a história do romance, tem três tomos. Mas também a Ayn Rand era russa, mesmo que radicada nos Estados Unidos, era russa, e todo russo que se preza escreve livros de mais de 1000 páginas, né? Como todo mundo conhece. Então, nesse livro, os Atlas, como ela chama no livro, né? Atlas Shrugged, dobrado, eles fogem porque eles não aguentam mais o crescimento do socialismo e do estatismo nos Estados Unidos. Tem lá o contexto específico da história. Mas o que ela diz é que coragem, iniciativa, discernimento, acordar de manhã, trabalhar muitas horas, isso contagia. É isso que ela quer dizer. Isso contagia. Isso se multiplica. Isso se distribui. E isso é que mantém o mundo de pé. O mundo fica de pé graças às pessoas que acordam cedo. Se tiver alguém aqui que acorda tarde, isso não é uma declaração de guerra, tá? Ninguém é perfeito, né? As pessoas que acordam cedo, que trabalham até tarde, que trabalham o tempo todo, que resolvem problemas, que têm ideias, que fazem projetos, que profissionalizam o bem. De certa forma, profissionalizam. Porque se Ludwig Feuerbach, no século XIX, Alemanha, chegou à conclusão que a gente precisava parar de acreditar que o bem e o mal eram de uma esfera sobrenatural, sobre-humana ou mágica, aquela mesma coisa que o outro alemão posterior ao Feuerbach, muito famoso, esse Max Weber, sociólogo, falava do processo de desmagificação do mundo, desencantamento do mundo, que nada mais é do que parar de acreditar que o mundo se move a partir de leis encantadas ou mágicas, mas sim a partir da ação humana. É que a ação humana é menos glamurosa, né? Quem pode comparar com uma cena de um Deus abrindo o mar morto? Ninguém tem glamour suficiente para isso, para criar uma cena como essa, né? Às vezes é um trabalho de formiguinha, às vezes é invisível, é cotidiano, mas é exatamente esse trabalho que pede a profissionalização do bem, como eu estou chamando aqui, que é o que eu vejo que vocês estão fazendo aqui. Quando se falava aqui há pouco, né, sobre emoção e razão, né, existe emoção e razão. Na ética, a ética discute a relação entre emoção e razão de forma técnica. A ética tem uma dimensão racional que é a seguinte: ela é prática, não teórica. Se uma pessoa fala para você, eu sou muito honesto, você vai dar um passo atrás e achar que ela vai bater sua carteira. Por quê? Porque quem é honesto não precisa anunciar que é honesto. As virtudes são tímidas, silenciosas. Elas se apresentam pelo modo de agir no espaço em que elas estão. Elas são como aquelas pessoas extremamente educadas e elegantes que não precisam abrir a boca para você perceber que, de alguma forma, elas têm berço. Elas sabem como agir. As virtudes são tímidas. Elas não se anunciam. Porque quem as anuncia é a própria presença concreta delas no mundo. A forma como elas se apresentam. Nesse sentido, isso vale para uma pessoa, como vale para qualquer iniciativa. Quanto mais você realiza, mais essa realização se torna a própria marca do que você está fazendo. É claro que existe profissionalmente a necessidade de trabalhar a marca, porque nós vivemos o mundo da mídia. Se alguém não sabia disso, eu imagino que a essa altura já deve saber. A mídia é
a primeira ciência do mundo, no sentido que Aristóteles falava que era a ontologia, no passado. A mídia, o marketing, que a gente define como ciência social aplicada, são, e a TI, é claro, numa outra área, mas os dois convergem no marketing digital, são a ciência primeira do mundo. E vai dominar o século XXI cada vez mais. E a gente tem que tomar cuidado com o marketing, porque o marketing facilmente mente. Facilmente ele mente. Ele mente porque, como ele quer vender, em algum momento ele tem que mentir. E aí você tem uma luta, uma tensão interna entre o anúncio do bem e a prática. Que o bem só existe enquanto prática, constante, profissionalizada, porque é necessário ser profissionalizada. Há uma dimensão racional, tem que ser transparente, coerente. As pessoas percebem quando você está agindo de forma virtuosa, porque a virtude ela tem um caráter transparente no modo dela agir, sem que ela se anuncie. Isso estimula as pessoas a acreditarem no que está acontecendo, tá? Por isso que a vocação da ética é local, ela sofre muito no mundo global, que a mentira tende a crescer. No mundo local, comunitário, no mundo que vocês vivem aqui, mais facilmente se percebe aquilo que o filósofo britânico, irlandês e inglês britânico, portanto, Edmund Burke chamava de Little Platoon, o pelotãozinho em que a gente vive, onde a gente percebe as virtudes. Portanto, há uma luta entre o bem e o mal. Não no sentido metafísico, né? Mas essa luta entre o bem e o mal, me lembrei agora de uma frase do Dostoiévski, existe uma luta entre o bem e o mal e o palco é o coração do homem, né? Nós somos capazes de tudo. O esforço contínuo, a luta, para a gente perceber que, como também foi dito aqui, temos que cuidar dos mais pobres. E como dizia o Lord Acton no século XIX, ou cuidamos dos pobres, ou um dia eles cuidarão de nós. Certo? É o mesmo Lord Acton que dizia o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Uma forma do poder não corromper, poder econômico, poder político, esse às vezes é mais difícil, poder cultural é a partilha do poder. E quando aqueles que têm poder partilham o seu poder com aqueles que não têm, fazendo com que eles consigam viver melhor, sentir que são gente, porque é basicamente isso que acontece quando você sai da miséria. Você começa a sentir que você é gente. É a noção de cidadania básica que falam por aí. Você começa a sentir que você é gente. A história do orgulho de usar o roupão do Moinhos, né? Ou o avental do Moinhos, ou o guarda-pó do Moinhos, quer dizer, como imagens que você pertence, então, ao pelotãozinho, que é visto como uma instituição de dignidade, isso significa que uma pessoa vira gente. Portanto, um país como o nosso, que tem um histórico de uma elite, em grande maioria péssima, egoísta, autocentrada, indiferente, a iniciativa de vocês, eu espero que não seja uma gota no deserto, mas, como toda iniciativa prática, profissionalizada, que tem muita clareza, realizar o bem, afora as discussões metafísicas, é basicamente fazer com que as pessoas vivam melhor, fazer com que elas tenham condições materiais melhores, fazer com que elas tenham uma saúde melhor e, principalmente, atender as crianças para que elas consigam crescer como pessoas melhores. Isso é algo que você só realiza com dinheiro, poder, profissionalismo e competência. As virtudes são tímidas. O mal é barulhento. Não deveríamos fazer das virtudes mais barulhentas até para que elas inspirem e sirvam de exemplo e possam contaminar de forma positiva os demais?
Então, essa é uma boa questão. É o seguinte, quando eu falava que as virtudes eram tímidas, o Aristóteles fala que as virtudes são práticas e elas não falam delas mesmas. Daí eu ter falado que é tímida. É porque elas se anunciam pela própria presença. Então, só que o Aristóteles estava pensando numa cidade como Atenas, num universo que você poderia talvez pensar em alguns momentos maiores, 1 milhão de habitantes, máximo. E mesmo assim só 200 mil contavam, basicamente. Mas assim, o que eu quero dizer com as virtudes são tímidas é que elas não precisam se anunciar. O mal, você tirou os vícios que são opostos à virtude, eles são ruidosos, inclusive porque, do ponto de vista do que eu estava falando, o mal, ele é barulhento, inclusive porque ele quer seduzir, ele quer convencer, ele quer atrair. E a virtude, ela seduz pela sua descrição. Ela seduz pela forma como ela se apresenta. Você tem razão, e eu tocava nesse assunto quando eu fazia a aproximação para o tempo presente, que no mundo que a gente vive, é difícil alguém perceber uma virtude elegante e silenciosa, porque as pessoas não se encontram, mesmo antes da pandemia, né? Porque toda a reflexão sobre a virtude sempre foi pensada no ambiente onde as pessoas se viram e conviviam. Por isso tem uma outra característica da virtude dessa mesma linha, que é o seguinte, aquele que olha e reconhece. E aí vem a tensão que eu apontei na minha fala, quer dizer, há uma tensão intrínseca entre ética e marketing. Intrínseca. E é uma tensão que todo profissional de marketing sabe muito bem disso. Eles sabem muito bem disso. Porque quando você precisa anunciar, já que nosso mundo é muito complexo, você precisa dizer, olha, estamos fazendo isso, né? Então você tem de alguma forma que tornar público, publicizar o que você está fazendo. Que não é um ato tímido, digamos assim, de certa forma. Por isso que é necessário muito cuidado na linguagem, nos eventos que são produzidos, no comportamento das pessoas envolvidas, né? Privilegiar sempre o conteúdo prático e não o conteúdo prospectivo só, porque nós vamos, mas apresentar tudo o que está sendo feito o tempo inteiro. Tornar transparente o máximo possível a realização concreta do que se faz. Porque, de fato, no mundo que a gente vive, infelizmente, a timidez não atrai seguidores. Como é que a gente consensua o que é uma virtude? Porque, de repente, a virtude ela não é mais consensuada. O que é virtude para ti, para o outro pode ser uma ofensa e vice-versa. Então, a gente vive num certo caos conceitual em relação ao que é virtude e o que é pecado. Isso é tão importante assim ou esse é um modelo antigo de pensar? Não tem nada de antigo de pensar. Quando você fala em radicalização e polarização, é mais presente, é mais atual do que antigo. Há um atravessamento no âmbito do que a gente pode chamar de valores ou virtudes, há um atravessamento pelo relativismo. E esse relativismo, ele serve muitas vezes para destruir o que o outro faz. Então, assim, você tem métodos muito concretos e que vai produzindo essa falta de consenso a qual você faz referência, que de fato domina o debate público. É extremamente difícil, você jornalista sabe disso, a gente faz uma ginástica para conseguir comunicar certas coisas, às vezes tem que fazer uma volta. E mesmo assim passa o dia apanhando, né? Vai apanhar mesmo pelo que diz, pelo que não diz, pelo que deveria dizer. Isso tudo. Por isso que, assim, o que eu diria é o seguinte, dentro desse espaço de alta polarização, de alta radicalização, neste caso,
o silêncio e a timidez da virtude é mais importante ainda, porque ela se impõe pela realização concreta do ato. Se você consegue, por exemplo, criar um hospital, ou você consegue criar uma instituição que cuida de crianças, se você consegue garantir a formação e educação, aliás, é isso que Aristóteles queria dizer, diante do ato concreto de uma materialidade semelhante à lei da gravidade, se você começa a relativizar, você soa um louco. Entendeu? Você é um otimista com relação ao futuro do Brasil? Poderia nos fazer um breve relato sobre a sua visão histórica do Brasil e previsão sobre nosso país no futuro de curto prazo? Olha, veja bem, digamos assim, eu costumo ter um olhar sobre as coisas, digamos assim, não facilmente vendável. Porém, na prática, sabe, eu sempre fui... Primeiro, eu tenho filhos. E quem tem filhos é um otimista por definição. Eu acho que quem não tem filhos é um pessimista profissional, né? E não amador. É um pessimista que nem o Brás Cubas. O Brás Cubas é o Machado. Então, eu, na verdade, apesar de que eu tenho uma visão filosófica, política, por exemplo, eu tenho muitas expectativas políticas, normalmente por isso me chamam de muito pessimista. Eu sempre acho que a política é uma escolha que você faz entre opções ruins e piores, né? Eu não tenho uma visão de política utópica, eu acho que a política é sempre mais ou menos corrompida, um pouco mais, um pouco menos, porque o poder é enlouquecedor, né? Então, mas, na prática, por exemplo, eu atravessei a pandemia a maior parte do tempo otimista. E especialmente irritado com quem sempre tocou o terror, a mídia. Confronto direto, né? Apesar de defender as máscaras, o confinamento, as vacinas, tudo que todo mundo normalmente normal defende numa situação como essa, eu sempre, até agora, continuo batendo de frente com quem toca o terror. Então, sabe, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, quando você tem uma visão, e eu tenho uma visão filosófica de mundo muito marcada pela tragédia grega, formação desde a graduação, né? E essa é uma discussão técnica que eu não vou entrar. Mas quando você tem uma visão trágica, você acha que o bem não existe, evidentemente, não se sabe direito qual é a diferença, a verdade, a mentira também é confusa, tudo é muito ambivalente, você não pode confiar nem nos deuses, um pouco resumo. Mas na prática, quando se apresenta problemas concretos, o pessimista no meio de uma batalha é um entreguista, é um desertor. Então, fisiologicamente, eu costumo dizer, eu nunca fui pessimista, porque eu gosto de trabalhar, trabalho muito, faço muita coisa. Então, em relação ao Brasil, praticamente, concretamente, assim, a história do Brasil é uma história, como de muitos países, de altos e baixos. Eu não acho que o Brasil é um país pior. Eu não sofro do complexo de vira-lata que falava o Nelson Rodrigues, tá? De que o Brasil é o pior país do mundo. E tem frases que eu sempre detestei, do tipo, não, porque no primeiro mundo, sabe, eu acho essa frase brega, né? Quando alguém fica o tempo inteiro pensando dessa forma. O que é mais importante, a pergunta ou a resposta? E se acredita no poder da pergunta, a resposta é consequência direta. Que perguntas deveríamos estar nos fazendo agora, nesse momento, e que não estamos? Essa também é fácil, assim, para responder de bate-pronto. Então, olha, ele só faz pergunta fácil, né? É assim, o que você falou é um consenso entre filósofos, né? E jornalistas. Em jornalismo. Nós também, né? A pergunta é sempre o mais importante, né? Porque a pergunta é o que move o pensamento, né? E a resposta, às vezes, ela data. Algumas perguntas não datam. Elas permanecem ativas
inclusive elas se desdobram em outras perguntas e muitas vezes em outras respostas. Uma pergunta que eu acho que seria importante fazer, e ela parece banal, é por que os especialistas em epidemia não desistem de querer continuar a garantir seu espaço tocando terror nas pessoas?